Olá, meu nome é Zilá Cândida Pereira das Neves, sou da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, Coordenação Municipal de Segurança do Paciente e Controle de Infecção. Vamos falar hoje um pouco sobre as medidas de prevenção ao coronavírus, que é o COVID, né, o nome atual, COVID-19. Nós sabemos que as medidas principais, elas estão na higienização das mãos, para a gente fazer a etiqueta respiratória, ou seja, se estiver tossindo, espirrando, então que a gente utilize, que seja o cotovelo, que evitar tocar a mão, porque se tocar com a mão, a gente precisa higienizar as mãos. Ou então, ter um lencinho que possa utilizar e descartar. Além de outras medidas, orientar o nosso paciente, população, que não evite compartilhar utensílios como colheres, talheres, né? Talheres e outros objetos de uso pessoal. Ou seja, são medidas básicas de higiene que nós sabemos que nós temos que adotar, que na verdade não é apenas para evitar a disseminação do novo coronavírus, que é o COVID-19, assim como outros micro-organismos também que a gente consegue evitar com essas medidas básicas de higiene. E sempre também estar no ambiente bem ventilado, e se o paciente estiver tossindo, espirrando, ou seja, com algum sintoma respiratório, dar uma máscara para que ele utilize, máscara cirúrgica comum, e providenciar o seu atendimento mais rápido possível e colocá-lo no ambiente mais ventilado. Então, isso é muito importante, e ter essas medidas, avaliar na sua unidade de saúde qual seria o melhor local para poder estar atendendo esses pacientes. Ou seja, cada caso tem que ser avaliado de acordo com a realidade de cada serviço de saúde. E um outro aspecto que nós precisamos conversar também, discutir aqui nesse nosso encontro aqui, é justamente a paramentação e a desparamentação dos equipamentos de proteção individual. Vamos agora falar sobre a paramentação com os EPIs. Então, primeiro passo, nós vamos retirar o jaleco. Vamos agora proceder à higienização das mãos, que a higienização das mãos, ela é o primeiro momento que nós temos que utilizar. Temos que assegurar, primeiramente, retirada dos adornos, as unhas curtas, e nós podemos escolher a higienização das mãos utilizando uma água, sabonete líquido, ou então utilizando uma preparação alcoólica, seja em forma de espuma, de gel ou então líquido. Pela RDC 42 da Anvisa, ela se torna obrigatório que todos os serviços de saúde tenham, por exemplo, dispensadores de álcool em preparação alcoólica em várias áreas onde vai dar assistência ao paciente, o chamado de ponto de assistência, certo? Então, isso é exigência. E nós temos também que assegurar que o sabonete líquido eles tenham uma qualidade adequada para que promova também a remoção das sujidades, assim como a própria hidratação das mãos do profissional de saúde. E o papel toalha também que seja de boa qualidade, que permita uma boa absorção, que ele seja de preferência branco, da cor branca. E assim, na verdade, esses insumos de qualidade, a preparação alcoólica também, que tem assim, registro no Ministério da Saúde, observe se tem registro para realmente higienização das mãos, porque tem uma diferença entre o álcool que a gente utiliza, tanto para fazer desinfecção de superfícies inertes, como agora do álcool que a gente utiliza para higienização das mãos. Então, a garantia do insumo de qualidade é de fundamental importância para a adesão profissional, sendo que a higienização das mãos, ela é uma das medidas menos utilizadas, menos realizadas pelos profissionais de saúde. Então, é uma questão de hábitos que nós temos desde quando somos crianças e que a gente precisa realmente adotar e assegurar aqui como profissional da saúde. Vamos utilizar, então, a higienização das mãos utilizando uma preparação alcoólica. Nós temos que utilizar uma técnica. A técnica fica a critério de cada um. Ela pode ter mais passos ou menos passos do que o que nós vamos adotar agora. Sendo que
o que nós vamos fazer é uma técnica básica, ou seja, mais do que nós vamos fazer, tudo pode, menos não é indicado, por quê? Porque não há a remoção dos micro-organismos de todas as superfícies das nossas mãos. Então, vamos pegar uma quantidade suficiente de preparação alcoólica, sendo que uma das recomendações é que eu posso utilizar a preparação alcoólica na ausência de sujidade visível. E outra coisa, se eu optar por higienizar com água e sabonete líquido, eu não posso utilizar a preparação alcoólica simultaneamente, para evitar o que? Ressecamento nas mãos. Então, vamos retirar, por exemplo, dos dispensadores de álcool gel, de sabonete líquido, próximos. Então, coloquem mais afastados para evitar que possa ocorrer esse erro, né, na verdade. Então, vamos lá, fazer de 3 a 5 movimentos. Então, palma da mão, 2, 3, 4, 5. O outro lado da mão, né? Desculpa, o dorso da mão, 2, 3, 4, 5. Não esquecer de higienizar aqui na lateral, que é considerada uma das áreas que a gente menos faz essa higienização, né? Os estudos mostram isso. O outro lado também, da outra mão, né? 5 vezes, 3 a 5 vezes. Polegar, outra mão também. E agora, por isso que é importante ter as unhas curtas, que nós temos que fazer movimentos circulares em ambas as mãos. Depois o movimento de punho. Quando a gente termina de utilizar a preparação alcoólica, essa preparação já secou, quer dizer, já é a hora que podemos fazer o procedimento que a gente se propôs, né? Que fez a degemação de forma adequada, a higienização de forma adequada. E qual a diferença que nós temos? Se for optar por fazer higienização com água e sabonete líquido, nós temos os passos de fazer bem o enxágue, deixando que a água caia da ponta dos dedos em direção ao punho, evitar tocar em torneira, no lavatório de mãos, pegar os papéis toalhas e fazer o enxágue, né, sempre num único sentido, evitar movimento de vai e vem e descartar na lixeira de forma adequada. O próximo passo, nós vamos passar agora para a colocação do avental. Então, o avental, ele serve para a proteção do nosso corpo contra respingos de fluidos e tudo, qualquer coisa assim, e a gente precisa utilizá-lo com essa finalidade. Então, vamos vestindo esse avental. Só lembrando, se nós temos que fazer precaução por contato, é obrigatório que antes do uso no paciente, nós utilizemos o avental e também a luva. Então, o segundo passo é o uso do avental. Ajustar os tirantes direitinho, certo? De forma que fique bem protegido no nosso corpo. Terceiro EPI, nós temos um gorro de proteção do nosso couro cabeludo, para evitar respingos na região do nosso cabelo. E também para proteção de algum cabelo que possa cair ali no ambiente. Então, o gorro, nós vamos abrir o gorro e vamos atentar para que todo o nosso couro cabeludo ele esteja protegido. Então, inclusive os lóbulos da orelha, certo? Então, realmente, ele segurar que tudo esteja bem protegido. A máscara cirúrgica é outra EPI que tem que ser utilizada. E nós temos tanto a máscara cirúrgica e em procedimentos que geram aerossóis, no caso do novo coronavírus, que é o Covid-19, nós temos, por exemplo, procedimentos em casos suspeitos ou confirmados, é indicado o uso dessa máscara, também que é a PFF2, que é a peça de filtração facial com filtro 2 e a filtro 3 também, ou N95, que ela deve ser utilizada em procedimentos que possa ter a chance de gerar aerossóis. Exemplo, aspiração traqueal,
intubação, dentre outros que estão também, temos exemplos lá no protocolo liberado pela própria Ministério da Saúde, pela Anvisa. Então, a máscara cirúrgica nós vamos colocar, não é? De uma forma que, se for essa máscara, na verdade a gente vai ter que depois puxar aqui o gorro para proteção do nosso lóbulo da orelha também. Vou com cuidado para não ficar tocando na máscara, vou dar a pinça do nariz, certo? Colocar de uma forma também confortável para o profissional. E essa máscara, só lembrando, a indicação dela é que seja usada por até 2 horas, se for preciso utilizá-la com tempo maior. Se acontecer do paciente ou do próprio profissional tiver com sintomas gripais, quem tiver com sintomas gripais respiratórios, né, precisa descartar essa máscara em torno de 30, 40 minutos, porque isso acontece de ter a saturação máxima dessa máscara, então ela precisa ser substituída. Outra EPI, proteção, óculos de proteção, né, nós temos, ou um protetor facial, isso em caso de algum procedimento que a gente for fazer e for gerar a chance de vir respingar nos nossos olhos, alguma coisa assim. E as luvas. As luvas não têm a necessidade nesse caso. Se for luva de procedimento, então a gente vai utilizar a luva, não tem necessidade de utilizar uma técnica asséptica, mas se for algum procedimento que vai ser realizado que exija técnica asséptica, então ela tem que ser colocada de acordo com a técnica asséptica. Então vamos calçar a luva. Vamos agora pegar outro par, calçar, ajustar a luva, colocar a luva bem no punho do avental. Agora vamos proceder à desparamentação dos EPIs. Primeiro EPI retirado são as luvas. Então vamos retirar, pegando pela parte externa, descartando. Outra mão, nós vamos introduzir os dedos por baixo, com cuidado, para não contaminar, para não tocar no braço. Próximo passo, o avental. Então a gente vai retirar os tirantes necessários, e vamos pegá-lo para o lado interno, lado do avesso. Vamos descartar. Agora, nós vamos proceder à higienização das mãos. Uma questão, se por acaso nós tivermos, as luvas estiverem com talco, com pó, então a indicação é higienizar com água e sabonete líquido. Então, vamos proceder à higienização das mãos, sempre utilizando uma técnica. Passa de 3 a 5 movimentos. Próximo passo, retirada do óculos de proteção ou protetor facial. A máscara. Também descarto. O gorro. E por final, novamente, a higienização das mãos. Essas medidas são essenciais para a proteção e manutenção da saúde do trabalhador. E claro que se a gente utiliza o EPI de forma correta, a gente tem maior segurança na realização dos nossos procedimentos. Assim como também nós protegemos tanto o paciente que nós estamos ali prestando assistência, quanto o ambiente próximo. Lembrando que para o uso de procedimentos que gerem aerossóis, um paciente que esteja com novo coronavírus, Covid-19, nós temos que é indicado a utilização da máscara PFF2 ou N95.
E essa máscara, para a utilização, que nós vamos ver agora a seguir, precisamos primeiramente estar com as mãos limpas também. Então, é a mesma técnica. A sequência de paramentação, ela é a mesma de paramentação se for utilizar junto com os outros EPIs. Então, sempre utilizar a máscara. Antes de tudo, fazer a higienização das mãos, antes de tocar nesse chamado de respirador facial. Uma máscara, nós vamos... sempre é importante olhar também o que o fabricante ele recomenda no seu rótulo, a forma de colocação e retirada. Mas nós iremos, com as mãos limpas, abrir a máscara com cuidado, para não termos nenhum prejuízo no filtro da máscara. Então, seguramos, colocando nesse sentido de proteção do trabalhador, ajustamos ao rosto, de forma, como ela é um equipamento de proteção individual, é necessário fazer testes para saber se realmente foi colocada da forma correta. Então, fazemos com as mãos limpas, um teste de expiração e exalação que a gente diz, para ver se o ar ele realmente está saindo na direção do filtro. Ou inspiração, se o ar ele está vindo em direção ao filtro. De forma que não pode ter saída de ar em suas laterais. Se houver, a máscara deverá ser retirada e novamente ser reposicionada em nosso rosto. Então, agora, a etapa adequada de retirada dessa máscara, nós retiramos um tirante, depois outro tirante, evitando tocar na superfície interna da máscara. Qual é o tempo de uso dessa máscara? Se for procedimentos de geração de aerossóis, então o descarte é imediato. Se acontecer, isso é mais uma forma de uma orientação. Se for feito algum outro tipo de procedimento que haja necessidade para outro tipo de doença por disseminação via aerossol, em que haja necessidade da utilização dessa máscara, e que não vai gerar procedimentos com aerossóis, então ela pode ser utilizada por até 5 oportunidades, ou seja, 5 vezes. Certo? Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, desde 2018, 17, 18. Então, e se a gente for proceder nessas situações onde não houve, se houve risco de geração de aerossóis, o descarte é imediato. Se não houve e tem alguma outra situação que eu vou utilizar para um outro tipo de doença, de disseminação por aerossóis, mas que não gerou aerossóis, eu posso usá-la por até 5 oportunidades, 5 vezes, certo? E o máximo de tempo de uso pelo profissional dessa máscara que nós conseguimos e é indicado ficarmos no máximo 4 horas. O profissional da área da saúde precisa utilizar os equipamentos de proteção individual de forma racional. Além do que, precisa utilizar de acordo com a indicação de cada um. Então, se nós temos a precaução padrão, tem que ser utilizado em todos os momentos onde houver a presença de material biológico, que houver chance de respingar em determinadas áreas do nosso corpo. Precaução por contato, só relembrando, a obrigatoriedade da utilização do avental e da luva, porque são EPIs que devem ser utilizados devido à questão do repasse de micro-organismos por via direta ou indireta. Precaução por gotículas, o uso da máscara cirúrgica e sempre trocá-la quando for necessário, né? Se não estiver saturada de secreções e tudo mais, a cada 2 horas, se tiver entre 30 e 40 minutos. E o uso da máscara da PFF2 ou N95, que seja utilizada para os procedimentos que gerem aerossóis. E só lembrando que os EPIs, eles devem ser utilizados para cada situação. Independente de nós termos a situação do novo corona, do Covid-19, que tem as recomendações específicas dos protocolos, que nós devemos utilizar essas precauções, nós também temos que saber utilizar
paramentar e desparamentar os EPIs de forma adequada. Para qualquer doença que a gente for utilizar, qualquer atendimento ao paciente que a gente for utilizar, certo? Então, a gente precisa avaliar como é que nós faremos o nosso atendimento de forma segura para a proteção dos trabalhadores. E jamais esquecer da higienização das mãos, que ela é considerada uma medida relevante, importantíssima para evitar a disseminação desses micro-organismos, tanto para os pacientes, para o ambiente, para mim mesmo. Então, assim, nós temos que utilizar essa higienização nas mãos. Reforçamos também a questão do uso da etiqueta respiratória, né, que é realmente, tiver com sintomas respiratórios, fazer essa proteção com o cotovelo, ou então ter um lencinho em mãos que possa estar sendo utilizado, descartado, dar uma máscara cirúrgica para aquele paciente que ele possa estar utilizando, quando ele estiver na iminência de sintomas respiratórios, providenciar seu atendimento o mais breve possível, colocá-lo num ambiente mais ventilado. Cada unidade de saúde utilizar, fazer fluxos internos para poder estar utilizando realmente o lugar mais adequado possível dentro da sua realidade para atendimento ao paciente.